Olá pessoal, tudo bem? Venho aqui fazer a leitura mensal para o signo de Áries. Eu quero fazer essa leitura com o objetivo de que a gente consiga ter aí conselhos, alguns recadinhos a fim da gente refletir e que sejam conselhos bem positivos para que a gente passe por essa fase que é tão difícil. Então eu vou mentalizar bastante aqui para que a gente encontre conselhos, orientações que nos guiem da forma mais positiva para passar nesse momento tão difícil, tá bom? Então vamos lá, Áries. Vamos ver aí quais são os conselhinhos para esse mês de abril. Signo de Áries. Vamos lá. Áries, abril, um conselho. Mensagens positivas que vão ajudar nesse período. Obrigada. E aqui a gente vai ver como que Áries está chegando, né, nesse mês de abril. Vamos lá. Aqui a gente vê um valete de copas. O valete de copas fala de uma iniciativa ou de um investimento emocional. Tá? O valete ele fala aí de coisas bem precoces, bem no início, e que pode estar aí no campo do desejo, da vontade, mas que está ali com uma grande vontade de que aquilo se manifeste. Copa se trata de um naipe de emoções, sentimentos, né? Então o valete de copas pode tratar aí de você com a necessidade, ou pelo menos já com essa vontade de iniciar algo novo, de iniciar algo diferente, nesse momento que a gente está aí de transição, de coisas acontecendo. Aqui fala muito de criatividade e de você ter aí essa motivação para uma iniciativa. Lembrando que tudo que acontece de novo na nossa vida, tudo que acontece de mudança, sempre parte de uma vontade, sempre parte de um desejo. Se você não está sentindo ainda isso, é como se fosse um conselho. O que você tem vontade, o que você precisa ter motivação para poder mudar na sua vida, porque existe uma oportunidade. É uma carta também que fala de ofertas, de oportunidades em volta e que você precisa pegar, né? Ela está aí sobre o seu domínio, você precisa pegar ela. Então, até mesmo nos momentos mais conflituosos, a gente consegue ver oportunidades. Então, nesse momento se trata, pelo menos o conselho dessa carta, se trata da motivação em encontrar essa oportunidade ou de ter a iniciativa para fazer algo novo na sua vida, tá bom? Na parte consciente de vocês, a gente vê aqui o 10 de espadas. Não se assuste, tá? Com essa carta. Ela parece ser bem sombria, parece ser bem estranha. Mas eu vou explicar aqui para vocês um pouquinho a simbologia dessa carta. Espada se trata sobre pensamentos. Então, sempre que você vê caindo uma carta do naipe de espada, se trata do teu mundo mental, dos seus pensamentos. Aqui a gente vê um arquétipo da nuvem, bem escura, bem carregada. E é bem isso que é a mensagem que traz aqui. Diz que algo que estava tão difícil, já estava no seu limite, já estava assim, você não estava aguentando mais, ou já era para acontecer. Esse é o momento, né? Porque aqui, ó, veja que tá o sol raiando, uma nova oportunidade, é como se fosse um dia novo depois de uma longa batalha, uma longa e difícil batalha. Então aqui pode se tratar de esforços, né? De um ganho através de esforços ou da necessidade. E essa seria a mensagem mais forte, né? A necessidade de você organizar os seus pensamentos depois de uma fase turbulenta. Então, assim, nada mais justo uma carta dessa cair nesse momento, né? Então, é uma carta que fala assim, eu tô no ápice do meu pensamento, eu tô esgotado, já tudo que deu, assim, tudo que eu já tinha pensado, é como se fosse um conflito. E nesse momento diz assim, acabou. Tá? Acabou a confusão, acabou o momento difícil, fala de términos que foram difíceis, agora finalmente acabou para nascer algo novo, algo bom. E realmente faz aí sentido com o valete de copas, que é uma carta precoce, uma carta de inícios, mas uma carta ao mesmo tempo muito boa, tá bom?
no inconsciente de vocês, a gente vê a vitória. É o caminho da vitória. Então, o Seis de Paus, ele fala muito de você já vendo a vitória com aquele sentimento de eu quero vencer, eu quero ganhar, eu quero dar o melhor de mim. Se você não está sentindo isso nesse momento, pelo menos pede para que você tome uma atitude nesse sentido. E você tomando uma atitude nesse sentido, vai ficar muito mais fácil para passar por todo esse processo, tá bom? Então não é apenas você percebendo no teu consciente de que as coisas vão entrar numa nova fase, ou pelo menos deveriam entrar numa nova fase. Aqui também tem que ter a sensação, tem que ter aquela atitude de você já sentir que já conquistou aquilo. Esse naipe fala muito de atitudes, de vibração, de vitalidade, é como se fosse a vida, né? O corpo espiritual, se trata do corpo espiritual. Então, aqui a gente vê o campo emocional, mental e espiritual. Então, a gente precisa trabalhar muito bem com esses elementos e todos aqui estão me falando de algo novo, uma nova fase. Então você precisa passar por essa fase de transição. Veja que até existe um movimento aqui para que você já se sinta, né, com essa vitória. E aí a energia do mês é você, essa carta fala muito de você criar expectativas, de você já vislumbrar. Veja que é uma pessoa aqui que está desenhando, é como se ela estivesse planejando aquilo que ela tem em mente. Tá? Então, para tudo que a gente quer na nossa vida, exige um método, exige um planejamento, tá bom? Então, talvez, para muitos aí, a energia do mês pede para que você planeje algo, que você realmente coloque ali tudo que você precisa trabalhar em cima da mesa e tenha aí essa organização para poder fazer com que esse processo ocorra. Tá, então aqui a gente vê você muito focado e com muita atenção, pelo menos a necessidade de ter muita atenção e muito foco sobre aquilo que você quer ou precisa iniciar nesse momento na sua vida. E o obstáculo, olha só, é o próprio sentimento. Também não me surpreende cair uma carta como essa, né? É o próprio sentimento de abandono, de desamparo, de perdas. Então a gente não pode sucumbir e cair a isso. Perceba que aqui eu vou explicando um pouquinho para vocês, tá? Aqui sendo um naipe de ouros que fala da materialidade. É isso aqui, ó, né? Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente toca. Então perceba que isso aqui é muito superficial perto daquilo que a gente já precisa trabalhar, que é a mente, as emoções, o espírito. Então isso aqui é material, é passageiro. Olha o movimento, olha as pessoas caminhando. Isso é passageiro, tá? E que não pode sucumbir. A parte material é muito difícil, é muito trabalhoso. Materializar é uma coisa muito difícil. Mas nada na nossa vida a gente consegue materializar se a gente não consegue trabalhar muito bem esses outros elementos, tá? Então entenda que isso aqui, o recadinho dessa carta é o sentimento de desamparo, o sentimento de abandono, mas que isso é passageiro, porque existe aqui um movimento, tá bom? E aí no futuro próximo, olha só, sentimento de comunidade, né? O dar e receber, as pessoas se ajudando. E aqui também a gente fala de materialidade, então talvez aí seja a necessidade de ajudar o outro para poder mais para frente. Olha aqui a balança, né? Balança do cara. Para que mais para frente você também possa ser ajudado. Então fala aí da necessidade. Eu acredito que é uma coisa que todos precisam estar conscientes nesse momento, de que você precisa ter ali a oportunidade de você poder ver o outro de uma forma bem empática, de você poder oferecer o que você tem de melhor. Muitas vezes não é material, muitas vezes é uma palavra, é uma solução, é uma companhia. Então a própria consciência das pessoas do que você precisa fazer nesse momento, que muitas vezes é mínimo, é apenas ficar em casa, né? Então aqui fala do dar e receber, ajudar e ser ajudado. E isso é uma questão de karma também, é uma coisa futura, tá bom? E vamos ver como que vai ser esse processo. Torre, a estrela, o Papa, aqui,
E o louco realmente fala de inícios e de novas fases, total. Então aqui a Torre fala que para muitos, né, a sensação de coisas instáveis acontecendo. É essa a mensagem, pessoal. Porque a Torre ela fala de que as coisas precisam se desenhar sobre bases mais concretas, de coisas mais bem fundamentadas. Então aqui nesse movimento de planejamento que eu já havia dito para vocês, né, de vocês se organizarem, de vocês planejarem um futuro diferente, uma nova fase, uma nova oportunidade, trancarem aquilo, já aproveitar esse tempo para trancar aquilo que não era tão bacana. Veja só, é um momento de passar limpo e fazer as coisas serem bem fundamentadas. Você começar, vamos dizer assim, começar direito, com o pé direito, tá bom? Então a Torre ela fala que nesse momento tá realmente acontecendo uma limpeza de que assim, as coisas precisavam mudar, mas é para que se construa aí numa base mais sólida, em um terreno mais bem conhecido, não tão turbulento, né? E aqui a gente vê a carta do quê? Da cura, né, da renovação, vocês passando por todo esse processo que é muito difícil, né, mas vocês passando por todo esse processo, vem aí a cura, vem a renovação, vem a própria forma de mudar a maneira que a gente se vê o mundo, vê o outro, tá? Então é uma renovação de todos esses aspectos a partir de você deixar aí as coisas mais sólidas, mais concretas, mais firmes. Tá bom? E eu acredito que também para muita gente, não apenas aí para o signo de vocês, eu vejo que vai ser um momento de entrar com aquilo que é mais, entrar em contato com aquilo que é mais sagrado, tá bom? Então é vocês aproveitando aí um momento de solitude, aproveitando um momento em família, que vocês vão entrar em contato e perceber quais são as coisas que são de mais valor para você. Tá bom? Aquilo que você considera mais sagrado, qual sabedoria e qual conhecimento vocês podem ter a partir de todo esse movimento, de todas essas situações que estão ocorrendo. E aí, o início, o novo, tá? Todo esse processo tem um começo, um meio, né? E um fim que leva a uma nova fase, a uma nova chance, a carta 0. Né? Então, é vocês trazendo como experiência nessa malinha aqui tudo aquilo que vocês precisavam a partir de todas essas circunstâncias, tá bom? Mas é preciso passar aí por todo esse processo. É interessante vocês assistirem esse vídeo mais de uma vez para vocês entenderem de fato cada recadinho que quer trazer aqui, que foi uma leitura muito bacana e eu acredito que tem mensagens bem bacanas para vocês aproveitarem ao longo do mês, tá bom? E aí, pra gente fechar essa leitura, eu vou trazer aqui uma clarificação, uma mensagem extra, que pode ser aí um recadinho bem importante que vai ajudar vocês aí ao longo do mês, tá bom? Vamos lá. Áries. Abril 2020. Obrigada. E o recadinho que a gente vê é a cartinha do 2 de espadas. Mais uma vez, pensamentos, que aqui traduz como esquizofrenia. Essa cartinha diz, olha aqui o arquétipo da nuvem de novo, né? É a confusão mental. Aqui a gente fala de confusão mental. Aqui tá dizendo que já vai acabar, já vai sair. Mas aqui a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente deixa a preocupação em excesso, o medo, né? Então, a própria carta do 2 de espadas no deck tradicional diz, é uma pessoa vendada com 2 espadas na sua frente. Então, a gente não pode se proteger, ter aquele movimento de autoproteção, mas que ao mesmo tempo é autodestrutivo, de colocar a mente acima de tudo, as preocupações, o medo, a ansiedade. Fica tranquilo, a gente vê aqui que dá para se trabalhar. O que a gente não tem controle de fora, que é o que está acontecendo nesse momento, a gente pelo menos tem controle de si mesmo. Então vamos aproveitar esse tempo para trabalhar sobre tudo isso, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Desejo aí para vocês um ótimo mês. Um abraço.